Olá, irmãos, graça e paz de Cristo, tudo bem com vocês? Vamos falar hoje sobre oração? Como nós devemos orar? Os discípulos, certa vez, perguntaram isso para Jesus: Mestre, quando nós formos orar, como nós devemos? Como nós devemos fazer? E aí Jesus respondeu, tá? Jesus ensinou para eles como se deve orar. E talvez você, mesmo conhecendo Jesus Cristo, está orando errado. E não é a vontade dele que você ore errado. Então eu vou falar hoje sobre esse assunto. Antes, eu quero glorificar a Deus, o Deus de Josué, o Deus de Raabe. Irmãos, eu estou fazendo a leitura bíblica anual, eu já fiz algumas vezes. Eu recomendo você a ler a Bíblia todos os dias. Eu estou no livro de Josué, por isso eu estou glorificando aqui o Deus de Josué, o Deus de Raabe, né, que é o nosso Deus. E olha a história de pessoas que creram no Senhor. Josué, né, através dele, o povo entrou na terra prometida, ele foi usado por Deus, né, a sua fé contribuiu para isso. Raabe, através da sua fé, ela foi salva. Ela e a sua família foram os únicos que foram salvos ali em Jericó. Irmãos, aquele que crê em Deus, a vida dele muda, a vida dos que estão ao seu redor muda. Então, glória ao Deus de Josué e glória ao Deus de Raabe, né? O mesmo Deus, o nosso Deus. Agora, falando aqui no tema do vídeo de oração. Os discípulos chegam para Jesus, está registrado ali em Mateus capítulo 6, leia aí na sua Bíblia. Mestre, como nós devemos orar? E aí Jesus começa, talvez aqui já esteja o erro da maioria das pessoas, ele fala assim, não useis de vãs repetições. Quando você for orar, não fica repetindo, 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 sem meditar no que você está dizendo. Você não vai ser ouvido por muito falar. Então, eu vejo uma sistematização, colocaram dentro de um sistema as palavras de Jesus Cristo, as palavras da oração do Pai Nosso. Foi essa oração que ele ensinou. Mas será que era da vontade de Jesus que você ficasse lá, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, sem saber o que está dizendo? Vou orar 50 Pai Nossos, 10 Pai Nossos? Não. Chamam até de oração universal, uma oração que a maioria das religiões aceita. Não é essa a vontade de Deus. A verdade de Deus ela é uma só. Deus quer que a gente medite na sua palavra e que a gente se converta dos nossos maus caminhos, que a gente mude de vida. Não existe essa de oração que todos ali fazem, está tudo bem. Como se fosse uma mesa, onde todas as religiões fazem essa oração e está tudo bem. Não, a mesa de Deus, estou colocando uma mesa aqui, irmãos, como para você entender, como um banquete, como um convite oferecido a todos. E isso é verdade. Deus quer, independente da sua religião, Deus quer você para Ele. Só que Ele não quer você como tá. Ele quer mudar a sua vida. Ele quer fazer a sua vida uma bênção verdadeira, igual Ele fez ali na vida das pessoas que creram nele, que estão registradas na Bíblia. Jacó, que antes era enganador, se tornou Israel, um homem de Deus, soldado de Deus. Tá certo? Ele teve a vida transformada. E é assim com todas as pessoas que creem em Deus. É isso que Deus quer fazer. Deus não quer que a gente chegue ali e comece a repetir umas palavras como se fosse uma fórmula mágica. Por que tantas pessoas rezam o Pai Nosso e continuam no adultério, continuam escravos de vícios, vício de pornografia, vício da bebida, mas estão lá rezando o Pai Nosso e a vida não muda? A palavra de Jesus ela nunca vai passar, ela é poderosa. Eu não estou falando aqui que é inválido, pelo contrário, eu estou dizendo que o homem sistematizou, o homem entra com o seu fermento podre para estragar as coisas que são do céu. Jesus não mandou que todo mundo repetisse aquelas palavras sem saber o que está dizendo. Olha, presta bem atenção no que o mestre disse. Quando vocês orarem, entra nos seus aposentos, no seu quarto, fecha a porta e não sejam como os outros, como os gentios, que acham que vão ser ouvidos por muito falar. Então, aí depois disso, Jesus começa a ensinar a oração do Pai Nosso. Então, primeiro ele deixou bem claro que não era para ficar repetindo, achando que pela quantidade de vezes você iria ali obter uma resposta de Deus. Então, talvez esse seja o seu erro. Você está orando muito ali, orando muito Pai Nosso e nada acontece, a sua vida não muda. Tá certo? Então, peraí, se a minha vida não muda, eu vou tentar fazer diferente. O que será que Jesus quis dizer? Será que é isso mesmo? Aí depois ele passa ali a oração, mas vós orareis assim, Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Não é para você repetir essa oração inteira sem saber o que está dizendo. Não useis de vãs repetições. Então agora eu vou dar uma repetição que é válida. Não, não é isso que Jesus estava dizendo. Não usa essas repetições válidas, não. Que agora eu vou dar uma repetição que é válida. Não. Começa a meditar. Pai nosso que estais no céu. Ninguém está no céu, senão Deus. Agora, Jesus Cristo está no céu. O Evangelho de João diz que ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, o Filho do homem que está nos céus.
Então, João relatou que Jesus subiu aos céus. Estevão, quando ele foi apedrejado por pregar o evangelho de Cristo, lá no livro de Atos, ele fala: eis que eu vejo o céu aberto e o Filho do Homem, que está sentado à destra da majestade, me esperando, de braços abertos para mim. Eu estou colocando com as minhas palavras aqui, tá certo? Então, o Pai e o Filho estão no céu. Jesus, ele é, ao lado do Pai, ele era o nosso sacerdote. Ele apresenta a nossa vida diante de Deus quando nós nos arrependemos do nosso pecado e confessamos o teu nome como nosso Salvador. Aí ele vai lá e nos confessa diante do Pai que está nos céus. Então, voltando para a oração aqui. Pai nosso que estais no céu. Deus está no céu. Moisés, por exemplo. Moisés foi um homem que fez muitos milagres, um santo homem, usado por Deus. Mas ele não está no céu. Ele está no inferno? Não. Isso é outro assunto. Ele está no seio de Abraão, um lugar de descanso, esperando o reino de Cristo. Quando Cristo vier e tocar a trombeta, Moisés vai ressuscitar para reinar com Cristo. Assim como Pedro, assim como Paulo, que foram santos homens que pregaram o evangelho. Eles pregaram o evangelho em Jerusalém, na cidade dos gentios. No livro de Atos, ali você vê eles e outros também, Barnabé, Timóteo, Tito, João, vários homens ali, João Marcos também, Você vê ali vários homens, Lucas, pregando o evangelho. Então esses homens, quando Jesus, eles não estão no céu. Eles não vão ouvir a nossa oração, eles estão lá no seio de Abraão, sendo confortados, e quando Cristo vier, eles vão ressuscitar para reinar com Cristo. E agora uma boa notícia, se eu e você nos adequarmos ao evangelho, nós também, quando a trombeta tocar, se a gente já tiver passado pela morte, a gente vai para lá, para o seio de Abraão, e a gente vai levantar ao som da última trombeta para reinar com Cristo. Agora, se a gente estiver vivo, nós vamos ser transformados. O apóstolo Paulo fala disso. Agora eu vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Por que nem todos dormiremos? Porque quando Jesus voltar, quem estiver vivo e for dele, vai ser arrebatado, vivo. Tá bom? Mas antes os mortos vão ressuscitar num corpo já glorificado e subir aos céus para encontrar com o Senhor. E ali encontram com o Senhor para descer e reinar, tá certo? O reino de Cristo que vai acontecer aqui e vai ser glorioso. Tá certo, irmãos? Mas o assunto aqui, olha, Pai nosso que estás no céu. Então você vai glorificar o Pai que está nos céus, aquele que é digno, o Deus verdadeiro. Santificado seja o teu nome. O nome de Deus. Então medita, começa a meditar. Ele é santificado na sua vida? Ele deve ser. Não adianta você ficar lá, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, sendo que na sua vida o nome de Deus ainda não está sendo santificado. O nome de Deus está sobre nós. Nós que cremos no Evangelho de Jesus, a Bíblia diz, aquele que profere o nome de Cristo, aparte-se de toda aparência do mal. Então, olha só, se o nome de Jesus está em você, se você anda com uma Bíblia, hoje em dia é raro, Mas hoje em dia tem a Bíblia no celular, glória a Deus por isso, mas na época que eu converti, a gente andava com a Bíblia lá debaixo do braço, na rua, e todo mundo via. Hoje em dia é mais raro. Mas as pessoas sabem que você frequenta uma igreja, às vezes você anda com uma camisa escrito 100% Jesus, ou outra mensagem ali bíblica, nas suas redes sociais você posta coisas sobre o Senhor, mas o nome de Deus ele é santificado na sua vida. Quando as pessoas olham para você, quando elas falam de você, porque elas falam de todo mundo. E eu e você, a gente não vai agradar a todos, mas as pessoas veem uma mulher e um homem santo, alguém que se separa do mundo, ou alguém que fala de Jesus, mas está mexendo com mulher no Instagram, sempre que você é casado, ou a mulher é casada, está ali bebendo, está ali falando mentira, enfim. Opa, o nome de Deus está sendo santificado na minha e na sua vida? Porque se o nome de Deus não for santificado na nossa vida, a gente não vai estar cumprindo a vontade de Deus. E aí não vai adiantar ficar, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, sendo que o nome de Deus está sendo profanado. O apóstolo Paulo fala sobre isso, que os judeus, o nome de Deus estava sobre eles, e os gentios profanavam o nome de Deus por causa dos judeus, por causa da conduta de vida deles. Então nós somos a igreja do Senhor. Quando você falar, quando você orar, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, para pensar. O nome de Deus foi profanado no céu, Deus não aceitou, expulsou um terço do céu que se rebelou contra ele. Aí o nome de Deus foi profanado lá no Éden, a serpente falou que Deus estava mentindo. Ela disse assim para Eva, não é bem assim como Deus disse, tá certo? E ali, desde ali começou a se levantar pessoas que adoraram a Deus, que buscaram adorar a Deus, fazer a sua vontade, e assim o nome de Deus é santificado. E se levantaram pessoas também que não estão nem aí para Deus, a descendência de Caim. E aí o nome de Deus começou a ser profanado, aí veio o dilúvio. Até que Deus não aceitou, tá certo?
Então, ali, através de Noé, da sua família, recomeça tudo de novo. E aí tem mais mistério, né? Ali, sem Cã e Jafé, Deus deu para eles uma ordem de se espalhar e povoar a terra de novo. Aí vem Nimrod para construir a Torre de Babel, contrário à ordem de Deus. Não, vamos fazer uma torre que chega até o céu, vamos juntar tudo aqui numa cidade só. Deus deu ordem para espalhar. Nimrod queria unificar. Não era o momento de unificar nada. Era contrário à ordem de Deus. E ali, né, foi a Torre de Babel. Babel significa confusão, porque ali Deus confundiu a língua deles. Deus não era o momento ali de surgir alguém que se rebelasse assim contra uma ordem de Deus, tá? E ali Babel se tornou a mãe de todas as abominações da terra, porque Deus limpou o negócio. Deus mandou-lhe o dilúvio para começar através de Noé, que era um homem bom, um homem justo, que temia a Deus, para começar tudo de novo, né? Aí vem Nimrod, poucos anos depois, né? Já para desobedecer. Então ele se tornou a mãe de todas as abominações da terra. E esse mistério vai chegar até a gente saber o que é a grande Babilônia, né? Babel, Babilônia, confusão, rebelião total contra Deus. Eu falo desses assuntos, quero falar cada vez mais claro aqui, continuando os vídeos do canal. E, enfim, medita quando você for orar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. O nome de Deus está sendo santificado através de você? Se não está, quero te fazer um convite para que a partir de hoje o nome de Deus comece a ser santificado através da sua vida. Peça perdão pelos seus pecados, deixa as coisas do velho homem, da velha criatura, as coisas que estão envolvidas com sujeira, com o mundo, com pecado. Você sabe o que é. Confessa diante de Deus. Fala assim, não, a partir de hoje eu quero que o nome de Deus seja santificado na minha vida, porque esse negócio é o melhor negócio que você vai fazer, é a melhor decisão que você pode tomar. Eu queria que esse vídeo ficasse até 10 minutos. Eu já vou para 12. Então eu vou encerrar ele aqui e vou continuar esse vídeo sobre a oração do Pai Nosso, sobre os mistérios que tem ali, tá bom? Que Deus abençoe você. Se você não é inscrito, se inscreva aí no canal. Se esse conteúdo te agregou alguma coisa, deixe seu joinha para ele ser compartilhado com mais pessoas. Não vamos sistematizar o Pai Nosso. Não seja o chatão lá que, vamos orar todo mundo Pai Nosso. Não, tô fora. Não seja o chatão, não. Aproveite a oportunidade, se você puder comentar isso com as pessoas depois. Mas você no seu quarto a orar e meditar nessas palavras, porque elas foram ditas por Jesus. E você pode ter certeza que tem mas grande profundidade de sabedoria em tudo aquilo que foi dito por Jesus, o nosso Mestre, o nosso Senhor, a quem é devida a honra, a glória e a adoração. Tá bom, meus irmãos? Um abraço. Eu vou continuar esse vídeo do Pai Nosso. Comece a meditar hoje mesmo, se Deus está sendo glorificado na sua vida. Deus abençoe a todos e até os próximos vídeos.